Olá pessoal, Adam aqui para a nossa terceira aula do curso de Excel básico. Nessa aula nós iremos aprender como mostrar os nossos dados, como analisá-los de maneira um pouco mais assertiva, um pouco mais diferenciada, que é através de gráficos normal e dinâmico e da tabela dinâmica. Nós continuamos aqui com a nossa base de dados, que é os dados dos preços dos combustíveis para o mês de outubro de 2021 de todo o Brasil, e nós iremos iniciar com a tabela dinâmica, certo? Então aqui na aba de menus, aqui em cima, nós estávamos no menu página inicial. Vamos clicar agora no menu inserir, certo? E lá nós temos o ícone de tabela dinâmica. Para a seleção de dados da tabela dinâmica, nós temos algumas formas diferentes. A primeira delas é selecionar as colunas que contêm os dados, todas elas. Quando fazemos esse tipo de seleção, nós selecionamos as linhas que contêm os dados dessas colunas, né? Mas também as linhas que estão em branco, certo? Outra forma de selecionar é clicarmos na primeira célula, aqui no caso do cabeçalho, segurarmos no teclado do computador a tecla Ctrl e a tecla Shift, apertarmos setinha para a direita, que no caso ela irá selecionar todas as células que têm dados à direita da célula que selecionamos inicialmente, né, na célula A1, e setinha, ainda segurando a tecla Ctrl e a tecla Shift, setinha para baixo. Aí selecionaremos todos os dados presentes aqui nessa planilha. Por que eu não recomendo essa maneira de selecionar os dados? Claro, se você tem uma planilha fechada, onde não serão inseridos, não serão modificados mais dados, né, na sua base de dados, ok. Porém, caso você deseje inserir um dado a mais aqui na linha 49.191, esse dado não será contemplado na tabela dinâmica. Por quê? Porque apenas os dados que estão dentro desse retângulo cinza escuro aqui serão os dados que serão passados na tabela dinâmica, certo? Caso nós optemos por fazer a seleção desta forma, selecionando todas as colunas, nós teremos sim, né, os dados em branco, aqui as linhas em branco, porém, caso em outro momento seja adicionado algum dado a mais aqui, ele vai ser contemplado na tabela dinâmica, ok? Muito bem. Então, selecionado todos os dados, nós clicamos no botão Tabela Dinâmica. Quando nós clicamos nesse botão, aparece essa caixa de opções. Nessa caixa, nós temos algumas ações, algumas decisões a tomar. Caso você não tenha feito aquela seleção anterior dos dados, aquela que nós fizemos lá, selecionando todas as colunas, você pode fazer por aqui, selecionar uma tabela ou um intervalo. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Pronto, tirei a seleção, certo? Cliquei em tabela dinâmica e opa, ele está em branco essa caixa aqui. Por quê? Porque realmente não tem nenhum dado selecionado. Então basta que eu tenha certeza que essa caixa esteja selecionada, né? A gente vê que o cursor está piscando dentro dessa caixa de seleção. E aí podemos ir nos nossos dados e selecionar todos eles. Ele já nos mostrou ali que os dados desejados foram selecionados. Como que nós sabemos quais dados estão selecionados? Podemos ver que ao redor deles tem essa linha pontilhada que fica correndo, né, certo? Ao redor dos dados. Todos os dados que estão dentro dessa linha pontilhada são os dados que serão utilizados na tabela dinâmica. Muito bem. Aqui embaixo nós podemos escolher aonde o relatório vai ser colocado, a tabela vai ser colocada. Há duas opções, a planilha existente e a nova planilha. Quando nós selecionamos planilha existente, nós devemos selecionar dentro da mesma planilha onde estão os dados, em qual local nós queremos que a tabela inicie. Nesse caso aqui, ele já selecionou automaticamente a célula I10. Mas nós podemos colocar outra célula, por exemplo, a I7. Ela já está selecionada ali e a tabela iniciaria a partir dali. Eu não recomendo que vocês façam isso porque muitas vezes vocês terão que alterar, filtrar ou modificar os dados e a tabela não vai ser exibida da maneira que é a mais correta, que é a mais visual. Então nós clicamos aqui em Nova Planilha, certo? E damos um OK. Quando a gente faz isso, o Excel já cria para a gente automaticamente aqui embaixo uma nova planilha, certo? Aqui está com planilha 7, com a tabela dinâmica. Por que planilha 7? Porque nós já criamos anteriormente em alguns exemplos, ou eu fui criando também para testes aqui, outras planilhas anteriores. E dentro da mesma pasta, as planilhas são sequenciais, certo? Mas isso também não é um problema, porque nós podemos dar 2 cliques em cima do nome planilha 7, ou clicarmos com o botão direito em cima da planilha e renomear.
Aí nós podemos colocar que é a TAB-DIN. E pronto. Então nós temos aqui gasolina e etanol do mês de outubro e TAB-DIN, tabela dinâmica. Vamos arrastar ela aqui para ela ficar no final e agora ela está de uma maneira mais organizada. Os dados, certo? E a tabela. Esta é a tabela, esse retângulo aqui. Porém, ela não tem nenhum dado persistido nela, por isso que ela está apenas nesse formato inicial. Quando clicamos dentro dela, em qualquer lugar, nós vemos que aparece um menu de seleção aqui do lado direito, onde estão disponíveis os campos da tabela, certo? Os dados que nós vamos inserir na tabela e os campos que nós queremos que esses dados apareçam. Vocês podem notar que aqui nós temos estado, município, revenda, produto e assim por diante. Esses conjuntos de dados aqui, esses conjuntos de dados, são os mesmos que estão no nosso banco de dados. Estado, município, revenda e produto. Né? As mesmas colunas aqui representadas apenas pelo cabeçalho, né? Pela primeira linha. Por isso que é importante ter a primeira linha com o cabeçalho, né? Para que ele possa ser identificado quando você vai fazer uma tabela dinâmica ou um gráfico dinâmico, certo? Muito bem. Agora nós podemos fazer então as nossas ações, as nossas preparações dos dados para que nós possamos analisar eles de maneira mais assertiva, certo? Aqui nós podemos escolher como que os nossos dados serão exibidos. Então vamos lá, eu quero que a coluna estado apareça no campo linhas. Quando nós colocamos a coluna estado aqui, nós já vemos que a tabela já foi modificada. Elas já colocaram todos os estados presentes naquela coluna. Mas por que aqui só aparece uma vez o estado do Acre, por exemplo, se na nossa base de dados nós temos várias linhas com o estado do Acre? Porque a tabela dinâmica, ela demonstra, ela traz os dados para nós de maneira dinamizada, ou seja, ela agrupa os dados dos determinados estados, nesse caso aqui, ou os dados presentes na determinada coluna que você selecionou, para que ele seja mostrado de maneira unitária, sem repetições, certo? Então nós temos aqui agora os dados dos estados todos agrupados. Muito bem. Eu posso colocar agora, nas mesmas linhas ali, eu posso colocar o produto. Qual o produto que está sendo vendido? Então se eu colocar ali, ela já alterou novamente. Então, no Acre, nós temos etanol, gasolina e gasolina aditivada, certo? Como essas são os três produtos presentes aqui na coluna D, que é a coluna produto, ele fez o agrupamento. Nós sabemos que cada estado ele tem os 3 produtos sendo vendidos, né? Então, estão agrupados os 3 produtos. Muito bem. Nós podemos pegar agora e colocar os valores de venda que estão aqui no campo valores, que eles serão apresentados para nós aqui os valores de venda, certo? Muito bem. Nós sabemos que esses valores eles estão aqui no formato de soma, certo? Isso para nós não é interessante. Por quê? Porque o nosso formato de soma, porque não faz sentido somar os valores. Lembrando aqui que, por exemplo, Acre e etanol, se nós voltarmos lá na nossa base de dados, Acre e etanol, nós temos vários valores de etanol para o Acre que representam cidades diferentes e revendas diferentes. Então não faz sentido fazer essa soma. Como que nós podemos fazer então para que ela seja apresentada de maneira mais inteligente, mais interessante para nós? É simples. Nós podemos alterar de 2 maneiras. Nós podemos clicar aqui em cima novamente, certo? E com o botão direito nós vamos em resumir valores por, ao invés de soma, nós colocamos a média. Então nós temos todas as médias aqui agora, certo? Ou, deixa eu voltar ali como estava no valor anterior, resumir por soma. A outra forma é, aqui no campo valores, onde estão a soma dos valores, nós podemos clicar nessa flechinha no cantinho aqui, que ele vai dar o menu de opções presentes para a tabela, para esse campo, né? Então nós clicamos em configurações do campo de valor e podemos escolher ali soma, contagem, média, máximo, mínimo e etc. Vamos clicar em média e dar o OK, que o resultado é o mesmo. Nós temos as médias dos valores ali. Para que nós possamos ajeitar as casas depois da vírgula, basta que a gente selecione, né, todos os dados aqui. E a gente já viu como é que é. Lá na página inicial, nós temos o botão que diminui as casas depois da vírgula. Muito bem. Agora nós temos as médias, certo? Para o estado do Acre, por exemplo, a média do valor do etanol, da gasolina e da gasolina aditivada. Bacana.
Isso é importante, porque agora nós temos um valor que pode ser utilizado para uma análise gerencial, né? Para uma análise estatística, certo? Muito bem. Aqui, agora nós temos um outro porém. Nós sabemos que, quando voltamos lá na nossa base de dados, que o mesmo posto, muitas vezes, ele teve duas coletas para o mesmo produto. Ó. O alto posto líder do município de Rio Branco do Acre, ele teve duas coletas de etanol, certo? Com valores iguais, tudo bem, mas em datas diferentes. Esses valores poderiam estar diferentes também. E isso geraria uma média interessante, ok? Mas a gente pode também colocar um filtro aqui, para que nós possamos apenas colocar a data que nós queremos que apareça, que foi feita aquela coleta, certo? Então nós temos aqui no campo de valores, nós temos aqui a data de coleta, né, no campo onde mostram as colunas agrupadas, nós podemos arrastar ela para filtros, aqui no campo filtros, que já aparece lá em cima, filtros. Quando clicamos na flechinha lateral aqui, nós temos que selecionar essa caixa que diz selecionar vários itens, ok? Para que nós, assim, possamos liberar a seleção de todos os itens. Aqui ele está selecionado tudo. Nós tiramos tudo e nós vamos lá que nós queremos apenas os dados coletados no dia 29 de outubro. Damos OK. OK. No dia 29 de outubro tivemos coletas apenas nesses estados, certo? Para determinados produtos. E aqui estão a média desses produtos. Muito bem. Assim que nós conseguimos fazer a análise através da tabela dinâmica. Se eu não quiser que seja estado e produto. Ou melhor, se eu não quiser que seja a data de coleta aqui, eu posso vir aqui e desmarcar a data de coleta que ela desaparece do filtro. Se eu quiser que nos filtros estejam os produtos, eu arrasto o produto que estava em linhas para filtros. Muito bem. Então agora eu tenho a média dos estados de todos os combustíveis, etanol, gasolina e gasolina aditivada. Mas eu não quero isso. Eu quero ver apenas do etanol. Então eu clico na flechinha ali do lado do filtro, marco para selecionar vários itens, desmarco todos os itens e coloco apenas o etanol. Então agora eu tenho a média por estado apenas do etanol. Está aqui aparecendo, certo? Isso pode ser feito com todos os dados que você tem aqui de maneiras diferentes. As combinações são diversas. Nós podemos pôr combinações diversas e analisar os dados da maneira que quisermos. Muito bem? Certo. Agora vamos voltar para a nossa base de dados aqui e vamos aprender como que faz um gráfico normal. Esse gráfico normal ele vai ficar bem bacana quando a gente vai usar ele em conjunto com o filtro, porque aqui nós temos uma base de dados com muitos dados. Então o gráfico vai ficar pouco visual. Nós queremos que ele seja mais fácil de visualizar, certo? Então vamos fazer um filtro aqui. Vamos colocar apenas o estado de Santa Catarina na coluna estado, certo? Vamos selecionar apenas o município de Lages novamente. Então nós temos aqui agora o estado de Santa Catarina, o município de Lages, certo? E agora a gente vai selecionar apenas o produto. Vamos pôr as gasolinas, gasolina comum e aditivada, certo? E a data de coleta, a gente vai colocar, a gente viu que só tem duas coletas realizadas em outubro para o município de Lages para esses produtos. Vamos tirar o dia 5 e deixar só o dia 27 de outubro. Muito bem, nós temos aqui agora 4 entradas, né? 2 para gasolina comum e 2 para gasolina aditivada. Então a gente já pode fazer um gráfico bem interessante. Vamos dizer que nesse gráfico a gente queira que apareça a revenda, certo? O produto e o valor. A data de coleta é a mesma, então não tem necessidade. Estado e município também são os mesmos, não tem necessidade, né? E a bandeira eu não desejo que entre nesse gráfico. Poderia entrar também, mas não é o caso agora. Como que nós podemos fazer esse gráfico? Nós, segurando a tecla Ctrl, nós selecionamos aqui esses dados. Só um minuto aqui, esses dados não aqui. Aqui. Selecionamos os dados da revenda, certo? Do produto. Revenda, ok. Produto. E o valor da venda. Então, esses 3 dados ali irão aparecer no nosso gráfico. Revenda, produto e o valor da venda. Como que nós fazemos o gráfico? Voltamos lá em cima no menu Inserir. E aqui nós temos uma
um menu de opções de gráficos. Aqui eu acredito que o mais interessante seja o gráfico de barras. Então a gente clica aqui em barras e ele vai dar as opções possíveis de gráfico de barras, perdão, de colunas, né? Para nós o mais interessante agora é de colunas. Então tem colunas 2D, 3D, barras 2D e barras 3D. Clicamos aqui em colunas e ele já gera automaticamente um gráfico com os dados que nós selecionamos. Se a gente deixar ele um pouquinho maior aqui, a gente já pode analisar. Vamos lá. Nós temos lá gasolina comum, gasolina aditivada, as revendas, né? Os revendedores e os valores da gasolina aqui do lado, que vai de R$ 6,32 até R$ 6,46. E aqui no gráfico nós temos os valores dessas revendas para esses produtos, né? Então, o valor do produto gasolina nessa revenda aqui, ele está com esse valor aqui. Aqui já é uma forma visual bem mais interessante de se analisar os dados, né? Uma forma visual bem mais fácil de se mostrar para o seu cliente, de se mostrar para o seu gestor. Mas aqui, quando nós temos um grande conjunto de dados, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficaria. Se nós não filtrássemos, por exemplo, produto, não filtrássemos a data, nós já teríamos um número de dados um pouco maior, certo? Vamos ver como é que isso ficaria num gráfico. Então, selecionaríamos a revenda novamente, o produto e o valor de venda. Vamos lá em inserir o gráfico de colunas, coluna 2D, e o gráfico já ficou um pouco mais poluído, né? Se nós ampliarmos ele, os dados vão aparecendo, mas mesmo assim a gente precisava ampliar muito para que os dados aqui embaixo aparecessem bem. Isso para nós não é interessante. Há uma maneira dinâmica, mais fácil de gerar esse gráfico. Da mesma forma que nós fizemos com a tabela dinâmica, nós podemos fazer com um gráfico dinâmico, certo? Aqui, para facilitar, a gente pode tirar os filtros, então agora, de municípios agora e de estados. Muito bem. Então, o dataset voltou a ser como era antes. Nós iremos lá em inserir e aqui junto com o menu de gráficos nós temos o gráfico dinâmico. Vamos selecionar todos os dados aqui, clicamos em gráfico dinâmico. A caixa de seleção de tomada de ação que aparece é a mesma que aparecia anteriormente na tabela dinâmica, então nós já selecionamos os dados, nós vamos querer que ele crie uma nova planilha, nós damos o OK e pronto. Notem que ele cria uma tabela exatamente como a gente fez anteriormente. Ele criou aqui a tabela sem dados, porém ele já traz o gráfico dinâmico também aqui do lado. Como nós ainda não povoamos os dados, ele está sem os dados, certo? Muito bem. Então vamos ver como é que nós fazemos essa seleção. Lembrando que ele criou uma planilha nova aqui embaixo, né? E nós podemos renomear ela. Nós podemos colocar o graph. Deixa eu tirar o mouse aqui para que vocês possam analisar. GraphDin. Muito bem. Então nós temos lá a base de dados, a tabela dinâmica que continua ali e o GraphDin que a gente vai arrastar para o final aqui. Pronto. Está lá, gráfico dinâmico. Então vamos fazer o mesmo gráfico que tínhamos feito anteriormente para o município de Lages para ver como que vai ficar esse gráfico. Então nós podemos colocar aqui estados em filtros, municípios em filtros e a data de coleta em filtros também, que são os 3 filtros que nós fizemos anteriormente. Então eles já apareceram na tabela dinâmica aqui como filtros e já apareceram ali em cima no gráfico dinâmico, certo? Nós vamos colocar agora o produto na linha e a revenda também estava na linha, né? Então a revenda antes do produto, certo? Na linha. E nós pegamos ali o valor de venda e colocamos em valores. Pronto, ele apareceu ali no cantinho, né? E lembrando que ele está como a soma do valor de venda, né? A gente não quer a soma, a gente quer a média. Então vamos lá em configuração de campos de valores, média, ok. Muito bem. Vamos ver agora como que ficou o nosso gráfico. Vamos fechar aqui essa caixa de seleção. Ele está bem poluído ainda. E está até meio lento o computador aqui, porque ele realmente está bem poluído. Mas por que ele está tão poluído assim? Porque nós não filtramos, nós não fizemos os filtros que nós tínhamos colocado aqui. Nós apenas abrimos a opção de realizar esses filtros, mas nós não realizamos nenhum tipo de filtragem ainda. Então vamos começar as filtragens. Primeiro, a gente vai selecionar o estado. Vamos pôr o estado de Santa Catarina. Ok. Aí nós temos o município. Vamos filtrar por outro município aqui, colocamos todos.
e vamos buscar lá Lages. Se eles tiverem muitos municípios aqui para que a gente possa fazer a seleção, para que se torne mais rápido, nós podemos clicar em pesquisar e escrever Lages. Pronto, ele já vai aparecer ele Lages selecionado. Damos o OK. Pronto, já está selecionado apenas os municípios de Lages. Na data de coleta, nós temos várias datas de coleta aqui. Nós queremos apenas a data de coleta do último dia do mês. Se eu não me engano, era do dia 27 que aparecia em Lages, né? Aí, ó. Já temos o mesmo gráfico que fizemos anteriormente, né? De maneira mais simples, lá, né? De maneira mais manual, agora dinâmico. Então, nós temos aqui as médias dos valores de venda para o etanol, para gasolina ativada, em um revendedor específico, certo? E aqui os valores, certo? Nas datas e na data que nós filtramos aqui, no município que nós filtramos e no estado que nós filtramos. Por que o gráfico dinâmico é interessante? Porque se nós quisermos alterar rapidamente aqui o estado para um outro estado, ou o município para um outro município, da mesma forma a data, nós podemos fazer isso apenas utilizando um filtro aqui, que o gráfico já se atualiza em tempo real, certo? Isso é muito bacana, pois nos auxilia a fazer uma análise mais rápida dos nossos dados. Caso a gente queira exibir os dados de maneira diferente no gráfico, clicamos aqui com o botão direito. Aqui, com o botão direito, e lá no final tem mostrar lista de campos. Pronto, aparece novamente a lista dos campos. Eu quero que a revenda apareça abaixo do produto aqui. Quero que seja agrupado por produto e não por revenda. Então o gráfico já mudou automaticamente. Já temos o produto embaixo, né? Todas as revendas do etanol, todas as revendas da gasolina e as da aditivada e os valores dela ali, certo? Se a gente quiser que dentro desse grupo de dados aqui, desse grupo de filtros, apareçam as bandeiras, aparece ali também. Bandeira branca, American Oil e por aí vai. Essas são as filtragens que são feitas, ou seja, eles agrupam os dados da maneira que a gente quiser aqui, certo? Então aqui nós agrupamos por produto, por revenda e por bandeira, certo? E assim, com uma tabela dinâmica, nós podemos fazer várias combinações de vários tipos para deixar o nosso gráfico muito mais interessante, muito mais fácil de visualizar, fácil de se analisar e de se mostrar para o nosso cliente ou para o nosso gestor. E aqui está o nosso gráfico dinâmico. Certo, pessoal? Por essa aula é isso. Na próxima aula nós vamos aprender algumas funções, algumas fórmulas simples para que nós possamos fazer um tratamento de alguns dados lá na nossa base de dados, ok? Por essa aula é isso. Muito obrigado e até a próxima.